Bom dia, meus amados. A graça e a paz do Senhor. Hoje vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 6, verso 38, que diz: Pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Bom, queridos, imagine que o susto dessa multidão que estava diante de Jesus, e Jesus, nesse longo discurso, registrado em João capítulo 6, das grandes coisas que ele vem falando, veja o que ele diz: eu desci do céu. Ele escancara, assim como ele escancarou no capítulo 5, no capítulo 4, no capítulo 3, lembram-se? Capítulo 3 com Nicodemos, no capítulo 4 com a mulher samaritana, capítulo 5 com os judeus de Jerusalém que desafiavam Jesus por causa da cura de um paralítico, e agora diante de uma multidão que havia visto o milagre da multiplicação dos pães. E ele fala e deixa bem claro: eu desci do céu. Eu não sou uma pessoa comum, eu vim lá do céu, eu vim de Deus. No capítulo 3, é dito que ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Então veja só, queridos, ninguém subiu ao céu e voltou para dizer como é. Ninguém. Isso é muito forte, porque isso nos mostra que toda religião humana, toda filosofia humana são meros achismos, são meras suposições, porque ninguém subiu no céu. Como você vai dizer como é a vida eterna se você não foi até lá e voltou, se você não foi no céu de Deus e voltou? Ninguém sabe. Mas existe alguém que não que ele subiu no céu e voltou, não, ele desceu de lá. Eu vi uma frase hoje mesmo de Billy Graham dizendo que o maior acontecimento da história não foi o ser humano ter ido à Lua e pisado na Lua. O maior acontecimento da história foi Deus ter vindo à Terra e pisado na Terra. Esse foi o maior acontecimento. Interessante que lá no capítulo 3 é dito que ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Então ele desceu de lá e agora ele está lá. Ele é de lá. E Jesus nos diz, então, eu desci do céu. Então, queridos, veja, não tem como diz C.S. Lewis, um dos maiores escritores cristãos, ele diz, não tem como você dizer que Jesus é um mero sábio, não, ele é um grande mestre. Não, ele não deixou essa opção. Se ele está falando que ele é Deus, se ele está falando que ele desceu do céu, você só tem 3 hipóteses. Ou ele é um louco, desvairado, por achar que é Deus, por achar que veio do céu. Ou ele é um mentiroso, que está mentindo. Ou você se curva e reconhece que ele é Deus. Agora, você lê os evangelhos e vê algum traço de loucura em Jesus? Não. Só se você achar o grande amor dele por nós uma loucura. Não. Muito pelo contrário, ele era muito consciente, muito sábio e muito sensato. Ele é um mentiroso? Bom, nós vemos os milagres, vemos o ensino dele e vendo ele disposto a dar a vida. Quem mente, mente para ganhar algo, né? A seu favor. Jesus não, ele deu a sua vida. Ou então ele é Deus e a gente se curva, a gente se prostra, a gente segue, a gente serve. Ele é Deus encarnado, ele desceu do céu. E, queridos, ele veio não para fazer, como ele diz aqui, não para fazer a minha vontade. Ou seja, não é que ele e Deus são seres separados e ele veio fazer a vontade. Não. Ele não age independentemente de Deus. Ele sempre age fazendo a vontade de Deus, porque ele é Deus, ele está em Deus, estão em plena união, ele e Deus. Então, ele não veio fazer coisas segundo motivações humanas, segundo preconceitos humanos, paixões humanas. Não. Ele veio fazer de acordo com a infinita sabedoria
a infinita bondade e a infinita misericórdia de Deus. Então ele diz, eu não vim para fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Ele quis deixar isso claro, é claro que a vontade dele e a de Deus são a mesma porque eles são Deus. Mas ele quis deixar claro que o que ele está fazendo na terra é a plena vontade de Deus. E Jesus tem isso no seu ministério, de sempre dizer, eu estou fazendo a vontade dele. A vontade talvez da minha carne, do meu corpo físico, talvez fosse outra. Mas eu venho com uma missão e o meu coração, o meu espírito está em Deus e faço a vontade dele. Nós precisamos aprender a fazer isso, né, queridos? Muitas vezes negarmos a nós mesmos, negarmos impulsos maus dentro de nós, nossa natureza defeituosa, nossas fraquezas, nossas dificuldades, negar isso e fazer a vontade de Deus, que é sempre boa, perfeita e agradável. Não é que você vai deixar de fazer algo bom para você e fazer algo não tão bom. Não, você vai fazer algo melhor. Quando você escolhe seguir a Deus, você faz algo melhor para você mesmo. Então a gente precisa aprender, por exemplo, em vez de se vingar, que muitas vezes é a nossa vontade, fazer a vontade de Deus, que é o quê? Perdoar. Você já perdoou todas as pessoas da sua vida? Você já perdoou todos os acontecimentos da sua vida? Perdoe, queridos. Perdoe tudo, perdoe todos. Em vez de se vingar, em vez de guardar o seu coração na amargura, perdoe. Perdoe tudo. Pessoas, acontecimentos, dificuldades, lutas, perdoe tudo e esqueça. Precisamos aprender a, em vez de murmurar, orar. Em vez de fazer a sua vontade, que é murmurar, reclamar, começar a fazer 1001 críticas, não, ore. Transforme as suas murmurações em oração, porque essa é a vontade de Deus para você. Em vez de você ficar lançando imprecações, não, faça orações, que isso sim produz algo bom. Murmuração só azeda a vida, só entristece, só deixa a pessoa emburrada. Não, ore, que você vai se sentir mais leve e melhor. Em vez de criticar as pessoas, julgar as pessoas, condenar as pessoas, ajude as pessoas. Essa tem que ser a nossa missão. Em vez de fazer a nossa vontade, que muitas vezes é criticar quem está errando, criticar quem falha, quem peca, quem fraqueja, ajude a pessoa. Ajude. E em vez de fazer 1001 exigências, sirva. Seja você a servir. Então que a gente aprenda a não fazer a nossa vontade, mas fazer a vontade de Deus. Porque isso é o melhor para nós e para todos. E foi isso que Jesus fez, a vontade de Deus. Mesmo quando essa vontade era tão difícil. Jesus diz lá em Mateus 20 que ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Se o próprio Deus veio servir, queridos, por que a gente se nega a servir? Nós? Não, se o próprio Deus serviu, que a gente sirva também, que a gente abençoe as vidas, que a gente exalte pessoas, que a gente considere pessoas, dê valor às pessoas, abençoe as pessoas. Um grande momento disso foi quando Jesus estava indo para a cruz, quando ele esteve o seu momento no Getsemane, onde sua alma humana se incomodou com a questão de ir para a cruz e tamanho sofrimento. E ele diz, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mostrando que Jesus também era 100% homem, tinha a natureza humana ali. Mas ele diz, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Faça-se a tua vontade. Que diante, queridos, dos nossos momentos de irritação, dos nossos momentos de dor, que a gente lembre de dizer a Deus, seja feita a tua vontade. Porque a vontade dele, que ele sempre é melhor, ele sabe o que está fazendo. Imagine se, em vez de ir para a cruz, a natureza humana, a carne, a qual Jesus veio revestido, tivesse tomado a decisão final.
que seria do mundo, né, queridos? O que seria da salvação? Não haveria uma única pessoa no céu. Então não deixe a sua carne tomar decisões por você. Que seja quem decida você uma consciência daquilo que você crê, daquilo que você quer ser. Decida você, não sua carne. E faça-se a vontade de Deus, que é sempre a melhor para todos nós. Jesus, para fazer a vontade de Deus, ele se esvaziou, tomou uma forma de servo e se humilhou e tornou-se obediente. Que a gente aprenda, queridos, que nos momentos de vida que forem necessários, que a gente aprenda a ser um pouco mais humilde, que a gente se esvazie um pouco, né, e espere o momento certo para colher as coisas que às vezes a gente deseja. Mas em muitos momentos a gente vai ter que abrir mão de vontades para que o bem comum, o bem geral, o bem da família, o bem, enfim, de muitas coisas aconteça. Meus amados, que a gente aprenda com Jesus. Primeiro, olhando para Ele como Deus que se fez carne, Ele desceu do céu. Então nós temos essa confiança de não estarmos seguindo um mero sábio, um mero guia religioso. Não, nós estamos seguindo Deus. Isso nos dá toda a confiança de segui-lo e servir a Ele e de fazer a vontade dEle. Porque estamos seguindo na direção do céu. Meus amados, que Deus lhes abençoe, a graça e a paz do Senhor.